venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, nasceu poder. Da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel, Jesus. Seu poder.
Olá, boa noite, comunidade Cristã Emanuel e aqueles que vão ter a oportunidade, possivelmente, de acessar a transmissão dessa palavra. Hoje seria o nosso culto administrativo, mas por motivo de força maior, muita chuva, trovões e relâmpagos, nós decidimos suspender o culto para resguardar a integridade física dos nossos membros. Mas aquilo que Deus colocou em nosso coração neste dia foi uma palavra forte e que nós iríamos compartilhar com a igreja nessa noite. Nós não vamos deixar de passar para os irmãos da comunidade e para aqueles que são amantes da palavra de Deus. Meu nome é pastor Antônio, desde já um beijo no seu coração. A palavra de Deus para nós hoje está no livro de Neemias, no capítulo 4. Nós todos conhecemos a história de Neemias e o processo que Deus fez com que ele passasse. No capítulo 4, nós temos um subtema, um tema que diz que os inimigos pretendem retardar a edificação dos muros. Eu sei que muitos de vocês já conhecem essa história, mas eu vou ler para que a gente tenha uma base bíblica sobre tudo. E sucedeu que, ouvindo Sanbalates, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permite-se-á isto? Sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edificassem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o muro de pedras. Este é um comentário maldoso, mas que, sobretudo, traz o desejo do coração dos inimigos: retardar a obra. A obra que nós nos referimos nessa noite é diretamente a obra dos muros. Eu estou falando de matéria, de blocos, de tijolos, de portões. Neemias está em uma situação no reinado de Artaxerxes, servindo, não é, como aquele que serve ao rei. Em um belo dia, ele chega na presença do rei e o rei consegue perceber que o seu semblante já não está como de costume. Havia algo estranho. Se você me perguntasse o que, pastor, eu iria te dizer: a figura do rosto de Neemias está expressando a tristeza profunda do seu coração. E é interessante que o rei consegue perceber isso. É bom quando alguém superior a nós percebe que algo não está legal, que algo não está normal. E o rei faz uma pergunta a Neemias: o que há com você, Neemias? Porventura está doente? Está acometido de algum mal? Porque eu consigo perceber que você não está normal. E Neemias então tem a oportunidade de revelar o que está acontecendo. E as revelações diz respeito aos relatórios que ele recebe de Jerusalém. Os portões estão queimados, os muros queimados e derrubados. E já não há alegria em Jerusalém, porque há um cenário de destruição, há um cenário de abandono, há um cenário de desonra. E Neemias sente que aquele lugar onde os seus pais estão enterrados não poderia ficar desse jeito. Interessante que eu já mencionei essas palavras outras vezes, e eu enfatizei que havia outros judeus, talvez capazes de fazer a obra que Neemias teria que fazer. Mas Deus escolhe Neemias para fazer essa obra. Deixa eu te dizer algo nessa noite.
Não se preocupe se Deus te escolhe para uma grande obra. Apenas esteja disposto. Por que Deus busca Neemias de tão longe para vir, se há alguns judeus aqui que podiam fazer essa obra? É porque Deus sabe com quem Ele pode contar para cada processo na história. E Deus pode contar com Neemias. A Bíblia diz que Neemias pede ao rei uma permissão. E a permissão é: rei, o Senhor me libera para que eu possa ir e edificar os muros, a cidade onde os meus pais estão enterrados, onde está o sepulcro dos meus pais. Eu fico pensando que Neemias podia enfatizar ou dar nome de alguém que está vivo, mas Neemias busca, na verdade, aquilo que nós não buscamos mais, que é trazer a memória de alguém que faz parte da sua história, da história daquele lugar, os seus pais que jaz em um sepulcro. E nessa noite eu quero te dizer, querido irmão e irmã, nunca deixe para trás, ou nunca esqueça de alguém que já fez parte da sua vida e que foi muito importante para você. Traga a memória assim, por que não? Em alguns momentos, para que fique marcado a história de tal pessoa. E Neemias relata ao rei: eu não poderia estar com outro semblante, eu não poderia manifestar outro tipo de sentimento, de comportamento, sabendo que aonde os meus pais está enterrado, a cidade está completamente destruída. O rei, ouvindo o relato de Neemias, a Bíblia diz que o rei se inclina a atender o pedido de Neemias. E o rei libera Neemias, libera com uma carta, com a autorização, libera com recursos, para que ele possa ir e edificar novamente aquele lugar. Deixa eu te dizer algo: quando Deus te levantar para um processo, para um projeto, para um ministério, Deus vai te dar legalidade para que você possa ir, para que você possa ter acesso, livre acesso a tal compromisso, livre acesso a tal projeto. Deus não levanta ninguém sem uma orientação. Portanto, nessa noite eu quero te dizer: seja alguém na brecha, seja alguém disposto a ser levantado por Deus para alguns processos e para alguns compromissos e para alguns desafios que Deus te dará, não somente neste ano, mas no ano vindouro. É interessante dizer ainda que quando Neemias está de posse de carta de autorização do rei, Neemias viaja, e eu acredito que psicologicamente Neemias está preocupado, ansioso. Eu não sei quais os tipos de sentimento que permeiam a sua mente, mas eu quero te dizer que nada disso atrapalhou Neemias de chegar aonde ele precisava chegar. O que eu quero te dizer com isso? Muito embora esteja difícil a sua caminhada, alguns altos e baixos, há conflitos, há aflições, há dores na sua jornada, mas eu quero te dizer: o Deus que te levantou vai te levar até aonde você precisa chegar. O Deus que te levantou, que te escolheu para uma missão, vai te conduzir em vitória, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. A história diz que Neemias, chegando lá, ele contempla com seus próprios olhos, agora não só um relatório do que disseram, mas os seus olhos contemplam a realidade do que está acontecendo, do que aconteceu, e ele fica muito triste, ainda mais. Aqui eu abro um parênteses para te dizer: não se atemorize diante daquilo que está diante dos seus olhos, não fique aflito, não desista, seja firme, apenas olhe, contemple e entenda:
o Deus que te chamou, que te conduziu, vai te usar e te dar triunfo, porque Deus é fiel para fazer tal coisa. No capítulo 21 do livro de Hebreus, no versículo 1, a Bíblia diz: como ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, a tudo quanto quer o inclina. É interessante saber que o que comove o coração do rei Artaxerxes não é somente a face de tristeza de Neemias, não é somente o argumento de Neemias, é o próprio Deus que vai fazer com que o rei incline-se para a petição de Neemias. Nós entendemos que diante de alguns fatos que têm acontecido, às vezes parece impossível o que Deus vai fazer, mas eu quero te dizer, Deus sabe como agir, e agindo Ele, quem impedirá? Algumas pessoas dizem assim: eu não vou conseguir, eu não vou chegar lá, é muito árduo, é difícil. Mas o Deus que te levanta, te capacita. O Deus que nos levanta, que nos escolhe, é Ele que nos capacita. Inclina o coração do rei para a sua vontade e nos dará força para vencer a tarefa que Ele nos deu nas mãos para cumprir. A Bíblia diz ainda, em alguns versículos que nós lemos nessa noite, que Neemias é feliz porque os inimigos estão atentos e zombam e falam mal, dizendo que porventura ele vai conseguir construir, porventura eles vão ter êxito nesse propósito, porventura ele vai realmente levar a esses montões de pedras queimadas, ele vai conseguir o êxito. Não fique preocupado com os comentários. Hoje nós vivemos em um cenário que as pessoas estão se preocupando muito mais com aquilo que as pessoas dizem ao seu respeito, do que aquilo que Deus já falou e já declarou ao seu respeito. Ei, santo, aquilo que Deus falou é mais importante, aquilo que Deus determinou é mais importante. Então pare de dar ouvidos a comentários que não vai te levar à conclusão da obra que Deus te entregou nas mãos. Pare de dar ouvidos a comentários maldosos. Pare de dar ouvidos a comentários, na verdade, de pessoas que não estão com o mesmo pensamento, que não estão com o mesmo coração. Aliás, deixa eu abrir um parêntese. Pessoas que não estão com o mesmo pensamento, com o mesmo coração, elas conseguem contaminar algumas pessoas que dão ouvidos a elas. Mas nessa noite eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, que o Deus que te levantou vai te dar capacidade para até ouvir algumas coisas, mas não se deixar levar por essas coisas, porque maior é o propósito que o Deus que te chamou te entregou nas mãos, e a vitória por certo virá diante do seu posicionamento. Alguns de nós não temos tido vitórias porque abrimos mão do posicionamento. Se posicione. Neemias se posicionou. O que Neemias estava incumbido de fazer, ele começou a fazer. Não fique pensando nas possibilidades, não fique pensando nos recursos, não fique pensando no que está à sua volta. Entenda, os seus recursos vêm do céu. Tudo o que você precisa virá dos céus, porque o Senhor é quem abençoa e não acrescenta dores. No cenário alguém está dizendo: eles não vão conseguir. Ainda que consigam, virá uma raposa e derrubará os muros. Meu Deus, é muita maldade. É muita maldade, porque os opositores a esta obra estão dizendo que os fracos judeus não vão conseguir. E vão dizer que se eles conseguirem, uma raposa, um animal de médio porte ou de porte pequeno, irá derrubar. Está dizendo, queridos, é muito frágil o que eles estão fazendo. Ei, nada que Deus constrói é frágil. E eu quero te dizer nesta noite que quem é chamado por Deus
será um instrumento de Deus para executar algo, mas é Deus que vai imprimir poder, é Deus que vai dar graça, é Deus que vai fazer. Já não é pelaquilo que eu penso, que eu quero, é pelaquilo que Deus já detalhou, já projetou para ser realizado. Então a Bíblia diz que diante dos comentários, alguns homens se desanimam, alguns homens até pensam em desistir, mas há alguém que está com um propósito firme em seu coração. Há um texto na palavra que diz: intentando tu alguma coisa no teu coração, seja firme, e a luz de Deus vai brilhar. O problema é que nós começamos alguns processos muito bem, mas no meio do processo, diante de alguns escândalos, diante de algumas palavras maldosas, diante de algumas maldições emitidas, nós queremos parar. Mas nessa noite eu venho em nome do Senhor Jesus para declarar essa palavra: você não vai parar, você não vai desanimar, você vai chegar até o fim, você vai cumprir o propósito, Deus vai te dar vitória nas suas mãos. Sejam Neemias na sua igreja, sejam Neemias na sua casa, sejam Neemias no seu rol de amigos, sejam Neemias na sua família, sejam Neemias aonde quer que você esteja, seja um Neemias. Diga, se você me perguntasse por quê, pastor, eu iria te dizer: já há muitos Tobias e muitos Sanbalates espalhados por aí, para dizer que nós não vamos conseguir, que nós não vamos chegar. Mas Deus é um Deus especialista em confundir as terras e nos dar vitória. E nessa noite eu quero declarar sobre a sua vida, diante desta palavra, que o Deus que nós servimos e seguimos é poderoso para fazer, não somente como pensamos, mas Ele faz muito mais, além daquilo que nós pedimos ou que nós pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então Neemias continua a obra. Perceba que ele não para, tem tudo para parar, mas ele não para, ele está convicto da sua missão. Agora um parêntese: você tem uma missão na sua vida? Você tem um propósito na sua vida? Você tem uma missão dada por Deus? Nós hoje estamos, irmãos, em um tempo em que as pessoas estão olhando muito mais para aquilo que é cômodo, para aquilo que é atraente, para aquilo que é lucrativo para a sua própria vida. Mas a Bíblia nos diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Então pare um pouco do egocentrismo, pare um pouco de olhar somente para aquilo que você deseja, para olhar somente para aquilo que o mundo apresenta para a sua vida, para aquilo que o mundo traz para você. Pare um pouco, olhe para os céus, olhe para a obra que Deus entregou nas suas mãos, olhe para o seu chamado, olhe para a obra que Deus te chamou para fazer. Olhe um pouco para o reino de Deus se manifestando através da sua vida. Olhe, tudo que você edificar, tudo que foi edificado por Deus através da sua vida, ela não terá um prazo de validade. Se você me perguntar por quê, eu te respondo: é porque o nosso Deus é eterno, e para Ele não há um prazo de validade. Se você ficar firme no propósito, se você não se distrair com os comentários de Tobias e de Sanbalates, se você não for confundido por este mundo, tudo o que você intentar daquilo que Deus te entregou não vai dar certo. E já deu certo, porque a Bíblia diz que nós somos muito mais do que vencedores. Eu quero olhar para alguém e dizer nessa noite: você é muito mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. Se alguém está dizendo que você não é, isso é mentira humana e persuasiva. Isso é mentira do reino das trevas, do inferno. Mas eu vim como profeta de Deus nessa noite para te dizer: você é mais do que vencedor.
porque aquele que te deu a vitória na cruz do Calvário, ainda hoje é intercessor fiel. Portanto, tudo o que nós pedimos ao Pai, em nome do Senhor Jesus, assim nos será feito. Não permita que comentários maldosos te parem. Alguém pode estar dizendo: mas disseram isso acerca do meu casamento, acerca da minha faculdade, acerca do meu emprego, do meu ministério. Pare de dar ouvidos a Tobias e Sanbalates. Pare de dar ouvidos aos inimigos declarados. Deixa eu te ensinar algo nessa noite, que Deus já me ensinou há algum tempo. Quando Deus tiver algo muito grande para te entregar, sempre haverá os adversários. Quando Deus te colocar em meio a um propósito muito grande, sempre terá os opositores a esta obra. Mas eu quero declarar e profetizar sobre a sua vida, que nada nem ninguém vai te parar, que nada nem ninguém vai deter, que nada e nem ninguém vai retardar esta obra. Se você me perguntasse por quê, pastor? Porque esta obra é santa. Essa obra não é humana, não é de cunho humano. Essa obra é santa. Essa obra tem um dono, como a sua vida tem um dono. Como diz o apóstolo Paulo: porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que antes eu vivia na carne, agora eu vivo na fé do Filho de Deus. Essa obra é santa. A obra que Deus entregou nas tuas mãos é santa. O propósito que Deus entregou nas tuas mãos é santo. A palavra santo é separado. Então nesta noite eu quero te convidar: se separe ainda mais para esta grande obra. A Bíblia nos diz, e nós ouvimos esses dias, que ninguém que limita, que luta, se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou, não quer agradar a homens. Nós não vamos conseguir agradar a homens, porque nós somos homens tal como eles são. Você precisa agradar a Deus. Nós precisamos agradar a Deus. Nos importa agradar a Deus. Pastor, mas o senhor não é homem, um homem de Deus, o pastor? Obediência, respeito à autoridade eclesiástica que Deus levanta em uma igreja, não quer dizer que você tem que agradar tais homens. O respeito é devido. Então nós precisamos agradar a Deus. Nos importa agradar a Deus. Quando nós, com nossas obras, com nosso posicionamento, agradamos a Deus, Ele se alegra em relação à nossa vida. E agora, pastor? E agora? A alegria do Senhor é a nossa força. Tudo que Neemias precisava agora era se revestir de força, para também fortalecer a outros que já estavam sendo envolvidos nesta grande obra. Porque a obra de Deus não se faz com um homem só. A obra de Deus não se faz com 2 ou 3 homens só. Não. A obra de Deus se faz com corações voltados, inclinados para esta obra. Há um texto, um relato bíblico que diz que então o coração de todo o povo se inclinou àquela grande obra. Que é um segredo da prosperidade na obra: unidade, união e amor. Quando a obra tem unidade, tem amor, ninguém pode deter. Tudo que Satanás quer nesses dias é trazer confusões, separações, contendas, conflitos entre pessoas. Mas eu venho nessa noite te dizer: a nossa luta não é contra os nossos iguais, o nosso semelhante, aos nossos irmãos, ao nosso esposo, à nossa esposa, aos cônjuges, aos filhos, aos parentes, aos irmãos da igreja. Não, não. A nossa luta não é contra homens. A nossa luta é contra principados, potestades dos ares. A nossa luta é contra Satanás. Então se posicione hoje, na noite deste dia,
Tome posse dessa palavra que te diz que você é mais do que vencedor. Se revista de graça, de autoridade, de poder dado por Deus. E entenda, o Senhor te fortalece em todo o tempo. É Ele que anima as tuas mãos cansadas e os joelhos despedaçados. Ei, fique de pé, põe-te de pé, porque o Senhor vai falar contigo. Não importa o ambiente que você está, o Senhor vai falar contigo para te dar vitória. Não importa o ambiente, se ele é favorável ou desfavorável, aonde quer que você esteja, o grande eu sou vai estar com você, vai dissipar as trevas, vai destruir fortalezas, vai quebrar sofisma, vai desfazer muralhas. Deus já te deu vitória. Se levante neste dia. Era essa a palavra que você ia ouvir nesta noite, presencialmente. Mas Deus é fiel, porque de um jeito ou de outro, essa palavra chega até você. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa, e ela foi enviada ao teu coração. Assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor no livro de Isaías. Ela não voltará para mim vazia, sem antes cumprir os objetivos, os desígnios pelas quais eu a enviei. Deus te envia uma palavra nesta noite. Põe-te de pé, restaurador de muros. Põe-te de pé, edificador de muros. Edifica, restaura, reconstrói relacionamentos, amizades, companheirismo, ministério, famílias. Ei, tu és um Neemias. Aonde tu estás, tu és um Neemias. Tu és um Neemias, porque Deus te chamou. Fiel é aquele que te chama, o qual te dará vitória. O Senhor vai adiante de nós. O Senhor foi adiante de Neemias, preparando o lugar. Alguém pode dizer que Deus é esse, que é capaz de queimar tudo, de permitir que tudo se queime, que tudo se destrua, e olha como espectador de cima, como se nada governasse. Neemias entendeu que Deus não é um espectador, Deus é governante sobre todas as coisas. Neemias entendeu que Deus não perdeu o controle de nada. Eu quero nesta noite te dizer que Deus não perdeu o controle de nada. Deus ainda tem o controle de todas as coisas, porque Ele é governador por excelência, e tudo está diante dos seus olhos. Nada ficará em oculto, nada ficará longe dos olhos de Deus, porque os seus olhos são como chama de fogo, que tudo revela. E nessa noite eu venho como profeta do Senhor te dizer: põe-te de pé. Põe-te de pé, porque Deus está te levantando para uma grande obra. Você crê nesta obra? Você crê neste Deus que te levanta nesta noite? Você crê nesse Deus que te escolheu com um propósito eterno? Você crê neste Deus que já te chamou do mundo das trevas para uma maravilhosa luz? Ei, receba a força de Deus. Alguns que estão caídos, não assumem, mas estão caídos, estão fracos, abatidos, desanimados. Eu venho como profeta dessa noite dizer: receba a força de Deus, receba ânimo de Deus. Quando Moisés morre, a obra não para, porque cidades, territórios, uma nação haveria de ser conquistada, porque Deus havia prometido. Então Deus levanta Josué dizendo: anima-te, tem bom ânimo. Interessante que quando nós olhamos para esse texto, Deus não apenas fala com Neemias uma vez, Deus fala uma vez, duas vezes, 3 vezes. Tende bom ânimo. Agora, como é possível ter bom ânimo diante de algumas escassez? Como é possível ter bom ânimo diante de guerras? Como é possível ter bom ânimo diante de aflições? Olhando para o céu. Sim, somente olhando para os céus você pode receber ânimo do Pai, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, aonde não há sombra lá abaixo do decanto e nem variações. Deus não se equivoca, Deus não cochia entre 2 pensamentos. Não se distraia pensando hoje em uma coisa boa,
Amanhã em outra coisa ruim. O inimigo tem muitas vezes entrado em mentes para confundir, para fazer desistir. Mas nesta noite eu venho como profeta para te dizer: não cochile entre dois pensamentos. Seja firme naquilo que Deus já plantou na tua mente e no teu coração. Receba força. Você não nasceu para morrer, para fracassar. Não.